Em áreas grandes, com limites demarcados, nós iremos usar in. Então imagine continentes, países, cidades, áreas grandes, com uma população grande, com um território grande, tudo que for grande, tudo que for bem generalizado, a gente vai usar in. In Brazil, in São Paulo, in Manhattan, in New York. Para coisas grandes. Mas, pensa numa coisinha que você não pode esquecer. Pense também em áreas fechadas, um 3D, um espaço 3D. Sabe? Imagina uma cena 3D, num quarto, numa área fechada. Nós iremos usar in para coisas que são generalizadas, para coisas que são grandes, mas também para lugares fechados. Ou seja, in Brazil, in São Paulo, in my bedroom, in my house, porque está dentro. In the car, certo? Então, in, ele significa tanto uma preposição para áreas grandes, para lugares grandes. Então, imagine a parte maior dessa pirâmide. Repare no tamanho da parte maior, in, e também para dentro de coisas. Agora iremos para a preposição on. Seguindo a lógica de uma pirâmide invertida, a parte maior está em cima. E se nós descermos, agora vamos para a parte média. Ou seja, eu preciso especificar ainda mais o lugar do qual eu me refiro. Como que eu faço isso? Se em países e cidades nós usamos in Brazil ou in Curitiba, in the USA, in New York, especificando cidades, nós encontramos ruas. Encontramos ruas. Nas ruas, nós usaremos on. On Main Street. Na rua principal. On Main Street. On Avenida Paulista. On Paulista Avenue. On the main street. On the first street. On the second street. On the 23rd Street. Na rua 23, né? 23rd Street. Viu como ficou específico? Mas o on também pode ser uma preposição de lugar para encontrar objetos mais simples. Então, antes nós falamos in the car, dentro do carro, para uma área demarcada. Não se esqueça da área demarcada. Esse é o pulo do gato, é a área demarcada. Nós usamos o in para áreas grandes e bem demarcadas, que têm o seu território. Então nós falamos in Brazil, que é um país grande, então a gente generaliza ele e fala in Brazil. A parte de dentro de um carro ou de um quarto também é uma área demarcada. Pode não ser grande, exagerada, mas é generalizada. Porque eu estou dizendo dentro do carro, eu não estou especificando um lugar específico, eu estou dizendo que está dentro do carro. Demarcado, bonitinho. Nós vamos ir in the car, in Brazil. Lógica. Mas no on é mais equilibrado. É um meio termo, porque está aqui. On, no contexto da pirâmide, ele vai ficar mais específico. Então aqui é generalizado, aqui é o máximo específico. Então isso aqui é equilibrado. Eu não estou dizendo o país nem a cidade inteira, estou me referindo à rua, está mais específico. Mas quando a gente vai falar num contexto para objetos, ele vai ficar menos específico. Então aqui é in the car, está dentro do carro. On the bus. On the bus. Porque está
no ônibus, está sobre o ônibus. E se algo estiver sobre o carro, você falaria on the car, porque está em cima do carro. O on, resumidamente, é utilizado para ruas, avenidas, rodovias, e também é usado para superfícies. Quando você tem algo sobre a mesa, você diz on the table, on the bus, porque está sobre algo, uma superfície. Então, pode ser muito confuso se você quiser separar uma rua de uma mesa. Que relação isso tem, uma rua e uma mesa? Né? Que relação tem uma rua e uma mesa? Tem uma relação. Superfície. A parte maior da pirâmide é mais generalizada. Então a gente está falando de uma área grande, um país, uma cidade, ou de lugares dentro das coisas. Então é dentro do shopping, é in the shopping mall. Dentro do quarto é in the room. Dentro do carro, in the car. É uma área demarcada. No on, a gente está especificando mais. Então pode ser as ruas dentro dos países, das cidades, mas também uma superfície. Então, on the table, on the street. Veja a rua como uma superfície também. On the street, on the table, on the car, on the chair. Agora, especificando ainda mais o lugar, nós chegamos no at. In Brazil, on Avenida Paulista. At. Eu estou especificando ainda mais esse lugar. Como que eu posso especificar um lugar ainda mais? Dizendo o endereço exato da onde eu quero chegar. Então imaginemos agora, in Brazil, there is. In Brazil, on Labaredas Street, at Labaredas 135. At vai especificar ainda mais. Então, eu vou dizer o endereço. At 742, at 742 Evergreen Terrace. Evergreen é o lugar, terrace seria o terraço. Então é at 742 Evergreen Terrace. At 135 Joseph Street. Entende? Eu especifiquei o endereço. Então vai pela ordem de especificação. Generalizado, equilibrado, muito específico. In Canada, in Quebec, on Main Street, on 52nd Street, at 132 Evergreen. Eu disse o número junto. Mas agora vem a questão que nos deixa indagados. On the bus, in the car. In, generalizado. In Brazil. E para lugares demarcados. In the car. In the bedroom. On, para lugares equilibrados. Então, on the street, on the avenue. Mas on the bus, tá. At, para lugares ainda mais específicos. Então é at 142 Evergreen Terrace. 742 Evergreen Terrace. E at 8 p.m. Mas eu não uso o at lá. Como assim, teacher? E agora?
simples. Quando você está no ônibus, você pode ficar em pé no ônibus? Pode. Você pode ficar em pé. No carro, você não fica em pé. Você fica preso dentro do carro. Você está numa área demarcada. Você está sentadinho, preso no carro. In the car. Mas a gente fala on the bus e não in the bus. Mas eu estou dentro do ônibus. No ônibus você pode ficar em pé e caminhar. Ou seja, você não está dentro do ônibus, você está sobre o ônibus, porque você está de pé. Você não faz parte do ônibus, você não está sentadinho fazendo parte do ônibus. In the bus. Você está em pé, andando sobre o ônibus. Então, mesmo que você sente, o ônibus não deixa de ser um ônibus, né? Você pode ficar em pé. Você pode ficar em pé e caminhar, on. É uma superfície que você pode ficar em pé e caminhar. On the bus. Se é um lugar específico demarcado, que você está preso dentro dele, é in the car.